Boa noite, sou o professor Paulo Taube e vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de análise instrumental. Qual é essa disciplina? A maioria de vocês, alunos do Biociências, não tiveram na graduação a familiaridade de utilizar equipamentos analíticos para quantificação de amostras, identificação de amostras ou algo nesse sentido. Dentro das técnicas analíticas que nós empregamos, a mais comum e mais simples de utilizar é a espectrofotometria, tanto a voltada para análise de moléculas, que é a espectrofotometria molecular, como a espectroscopia de absorção atômica. Primeiramente, vamos falar sobre a absorção molecular. Certos grupos funcionais, eles apresentam uma absortividade em certos comprimentos de onda. O que significa isso? Uma molécula em si, ela absorve radiação em vários comprimentos de onda, uma vez que cada comprimento de onda fornece uma energia à molécula que pode fazer com que ela altere seus estados vibracionais, transacionais, ou seja, ângulos de ligações e distanciamento de ligações. E ao mesmo tempo existe um comprimento de onda específico, onde a molécula, ao receber a energia, a radiação, comprimento de onda específico, ela vai promover um elétron do estado de energia fundamental, o elétron do orbital molecular ocupado de maior energia, que eu chamo de HOMO, até o orbital molecular não ocupado de menor energia, que eu chamo de LUMO. E essa transição eletrônica é o que a gente quer usar como o comprimento de onda específico para quantificar algo. Então, de certa forma, o que eu posso dizer para vocês? Existem reações químicas, ou substâncias químicas, posso dizer assim inicialmente, substâncias químicas que elas absorvem comprimentos de onda específicos, tanto na região do ultravioleta, que vai de 190 nanômetros até 400 nanômetros, como substâncias que possuem uma cor visual, ou seja, eles absorvem comprimentos de onda de 400 a 800 mil nanômetros. Essa região que eu trato de 400 a 800 nanômetros, eu chamo de região do visível, que ela vai desde o ultravioleta, início do ultravioleta, até a região do infravermelho, ou seja, vai do violeta, que é de maior energia, até o infravermelho, que é de menor energia. Então, o que acontece? Alguns analitos, ao entrar em contato com certos reagentes, eles possuem uma coloração. Algumas substâncias químicas, alguns sais, principalmente de metais de transição, como o sulfato de cobre, que é azul, o cloreto férrico, que é amarelado, alaranjado, de cromato, que é laranja, o permanganato, que é o violeta, possuem já uma coloração específica referente ao metal de transição presente. Outras substâncias, em contato com um reagente, elas complexam os metais, ou eles, de certa forma, como eu posso dizer assim, faz com que o analito ele seja cromófilo, ele seja uma espécie absortiva de radiação, e aí faz com que eu consiga quantificar uma espécie. Então, o que acontece nessa quantificação? Vou dar alguns exemplos de análises simples que podem ser feitas. A análise de açúcar, de modo geral, ela é baseada na redução do cobre 2, do sulfato de cobre, que é azul, até a formação do cobre 1, que é amarelo. Então, eu posso acompanhar o processo da reação e a quantificação de açúcares a partir do desaparecimento da cor azul ou aparecimento da cor amarelo. E essa quantificação normalmente ela é feita utilizando uma curva de calibração, onde eu utilizo concentrações conhecidas de açúcar, principalmente pode ser açúcar redutor, no caso, né, a glicose e a frutose, açúcares redutores, e esses açúcares eu vou utilizar eles, no caso, para quantificação em frutos, em alimentos, esses açúcares redutores, que é muito importante tanto para a indústria de alimentos como indústria de bebidas, etc. Então eu posso utilizar isso também para quantificar, por exemplo, teor de álcool em amostras. Como é o processo básico disso? Eu posso usar o dicromato, óbvio que o dicromato ele é tóxico, né? O cromo ele acaba sendo tóxico, sendo descartado no meio ambiente, devido a suas várias formas de presença no meio ambiente, né? As suas especiações, que é o cromo 6, cromo 4, cromo 3.
Então, basicamente, esse cromo ele pode ser utilizado uma vez que o cromo em contato com o álcool, ele vai transformar o álcool primário em ácido e o álcool secundário em acetona. E, ou seja, o cromo vai passar de cromo 6 a cromo 4. E a coloração laranja vai desaparecer e a cor verde vai aparecer. Então eu vou usar essa coloração, essa região onde a cor é mostrada, né, com cor visual. Eu vou verificar a cor complementar, vou fazer uma varredura e eu vou determinar o melhor comprimento de onda para fazer a análise. Outra análise que eu posso utilizar, por exemplo, é uma reação bem simples de bioquímica, que é a análise da atividade antioxidante. Existem várias técnicas. As mais simples é a avaliação da atividade antioxidante frente ao radical do ppH. Essa análise baseia-se em quanto é o poder de uma substância, de um extrato, em evitar, no caso, inibir a produção de radicais livres. Então o que eu faço? Eu pego o DPPH, esse DPPH em meio alcoólico, ele acaba tendo uma coloração roxa, que é uma coloração do radical, né, da espécie na forma radicalar. À medida que ele reage com uma substância, com um extrato que possui compostos fenólicos e compostos capazes de inibir esses radicais livres, a coloração roxa desaparece e eu tenho uma coloração clara até o incolor. E eu posso quantificar isso utilizando padrões de calibração. Quais seriam esses padrões? Espécies conhecidamente antioxidantes. Entre elas eu posso citar a vitamina D, eu posso citar o tocoferol, que é uma espécie modificada que solúvel em água. Eu posso utilizar o Trolox, na verdade não é tocoferol, o alfa-tocoferol eu posso utilizar. Eu posso usar o Trolox, que é uma espécie modificada para ser solúvel em meio aquoso. Eu posso usar BHT, eu posso usar espécies que tenham uma validação e uma ação antioxidante. Posso usar vitamina C, no entanto a vitamina C não é tão indicada, uma vez que ela é fotossensível, e aí eu tenho possibilidade de erros dependendo do tipo de análise. Outra espécie que eu posso utilizar muito para fazer a atividade antioxidante é o ABTS. O ABTS ele tem uma coloração verde escuro. Ela é produzida de um dia para o outro no laboratório. Eu preparo ela e eu avalio da mesma forma que o DPPH, usando, óbvio, comprimentos de onda diferentes. No caso do DPPH, a cor que eu visualizo é uma cor roxa. A cor complementar dele na região de 515 nanômetros. Alguns artigos trazem 517 como sendo o comprimento de onda da transição eletrônica. O ABTS na região de 734, uma região complementar ao verde que eu visualizo. Da mesma forma, as espécies antioxidantes, elas acabam diminuindo a coloração. Então eu vou fazer uma curva de calibração, onde eu vou ter uma equação de reta, linear, é claro, e eu vou comparar com o resultado que eu obtive. E aí eu posso ter uma noção em equivalentes. Eu posso fazer uma análise e dizer, olha, o meu extrato, o meu alimento, o meu fruto, ela tem uma atividade antioxidante que equivale a tanto de vitamina E, tanto de Trolox, tanto de algo. Outra técnica que é utilizada muito em bioquímica é a análise do poder redutor de ferro, ou seja, eu preparo uma solução contendo uma curva de calibração de ferro 2 e a partir daí o que é feito? É visualizado um complexo entre o ferro 13 e o TPTZ, um reagente, onde a presença de ferro 2 faz com que a solução fique azulada. Então, eu vou adicionar uma substância ali, um extrato, um alimento, uma bebida, e à medida que eu adiciono, ele vai gerar o que? A redução do ferro 3 a ferro 2. E aí eu consigo ter uma visualização de cor. Comparando com uma curva de calibração com uma espécie de oxidante conhecida, já certificada, eu tenho uma comparativa em quanto
de atividade antioxidante esse meu alimento, esse meu extrato tem em relação a uma espécie conhecida. Também posso utilizar essas técnicas de análise simplesmente para avaliar a presença de certos grupos funcionais. Então, o espectrofotometria ela pode estar acoplada à cromatografia, tanto líquida como gasosa, e o espectro de varredura ele vai me dar um gráfico onde eu vou visualizar a absorção relativa a alguns grupos funcionais. Então, durante as análises, eu tenho o equipamento de cromatografia, que é apenas separação, e acoplado a um espectrofotômetro, ao qual eu vou conseguir usar como um equipamento para identificação de grupos funcionais. Então, o cromatógrafo eu uso para separação, o espectrofotômetro para identificação de grupos funcionais de acordo com a absorção em certos comprimentos de onda, que são característicos de grupos funcionais. Lembrando que quanto mais ramificações, quanto mais duplas alternadas tiver uma molécula, maior a tendência que essa substância seja avaliada, seja, digamos assim, colorida, esteja dentro da região do visível. Outra coisa importante, espécies como espécies químicas como carotenoides, antocianinas, etc., eu também posso quantificar utilizando essa técnica. Essa técnica ela se baseia basicamente na ideia de que quanto maior a quantidade de analíticos numa amostra, maior vai ser a quantidade de radiação absorvida. Então, se eu trabalhar com uma substância colorida, eu trabalho na região de 400 a 800 nanômetros. Se eu trabalho com uma substância incolor, entre 190 e 400 nanômetros. E eu vou usar cubetas específicas. Quanto mais perto da região do UV tiver, é preferível que eu utilize uma cubeta de quartzo. Uma vez que o quartzo ele não absorve a radiação UV e o vidro absorve. Então, quanto mais próximo da região do UV, é preferível que eu utilize uma cubeta de quartzo. E quanto mais distante, eu posso utilizar uma cubeta de vidro ou uma cubeta mesmo de plástico. Durante a análise, eu tenho que ter uma solução diluída. Por que diluída? Porque quando eu vou fazer a leitura, a absorbância ideal ela deve ficar entre 0,2 e 0,8 de absorbância. O que significa isso? Que dentro dessa faixa eu não tenho problemas de alta absorção. O que significa isso? Quanto muito concentrada tiver uma amostra, quando a radiação chega no começo da cubeta, as substâncias vão absorver a radiação e com o tempo elas vão liberar. E aí o que acontece? As moléculas vão ser excitadas muitas vezes não somente pela radiação que veio da fonte, mas também pela radiação emitida pelas próprias moléculas já excitadas na solução. Eu tenho erros de leitura. Outra coisa importante, eu tenho dois tipos de equipamentos, um de feixe único e um de feixe duplo. Quando eu tenho de feixe único, eu tenho que tirar a amostra, zerar com o branco. O branco basicamente é o solvente, pode ser água ou pode ser etanol, de acordo com o que você está utilizando. Basicamente ele serve para zerar o equipamento. O que significa zerar? Zero de absorbância, 100 de transmitância. Depois disso, eu faço uma curva de calibração, que basicamente a curva de calibração começa com o branco da amostra. O que é o branco da amostra? São todos os reagentes que eu vou utilizar, menos a amostra. Após, eu vou fazer a curva de calibração com uma quantidade crescente de padrão. Lembrando que esse padrão tem que ter uma alta pureza, normalmente acima de 99. Eu tenho que medir a massa com uma certa precisão, uma vez que é a partir da curva de calibração que eu vou quantificar o que eu tenho nas minhas amostras convencionais. Então todo esse cuidado eu devo ter durante as análises. Outra coisa importante que eu posso dizer em relação à espectrofotometria, também eu posso usar ela como forma de visualizar, não somente quantificar, mas visualizar alguma coisa. Existem certas reações que indicam a presença de algo ou ausência, como aqueles testes simples que eu tenho em casa, aqueles testes de medição de pH e cloro em piscina.
São formas de análise espectrofotométrica, onde o teu olho ele atua como sendo um espectrofotômetro. Eu visualizo e comparo com uma cor de calibração, tá? Outra coisa interessante que a gente analisa em relação à espectrofotometria. Muitas vezes eu observo, por exemplo, garrafas que tem um afunilamento delas, que elas têm um formato que acaba tendo um engrossamento da garrafa. Aparentemente a gente percebe no gargalo, na região mais estreita, que ela parece ser mais clara do que as demais partes da garrafa. Isso está associado, por exemplo, à piscina, da mesma forma. A gente acaba, quanto maior o caminho óptico que a radiação tem que passar pela amostra, mais absorção da radiação vai ter. Ou seja, quanto maior o caminho óptico, maior a absorção. Outra coisa que eu falo é a quantidade de amostra tem que estar de certa forma diluída. Uma vez que, se eu tiver uma amostra concentrada, uma grande variação de concentrações, eu posso ter uma variação da absortividade molar dessas amostras. O que significa absortividade molar? É uma absortividade inerente ao analítico que eu tenho. Então, para isso, no laboratório eu devo controlar a temperatura. Quando eu vou fazer as análises, basicamente eu posso utilizar um ar-condicionado, deixar estabilizar o local, não ficar abrindo e fechando a porta, porque acaba alterando a temperatura da solução e isso, de certa forma, atrapalha a leitura. E aí eu tenho uma análise adequada. Outro cuidado que eu devo ter durante uma análise: eu devo me preocupar muito em relação a como que eu vou proceder. Basicamente, eu tenho que pegar uma literatura, ler, interpretar como foram feitas as análises e a partir dessas interpretações eu prever e testar as amostras que eu tenho para verificar se enquadram ou não de acordo com aquele experimento que foi feito. E caso não se enquadre, eu consiga otimizar, ou consiga adaptar os volumes que são utilizados para garantir que a minha análise fique com a absorbância entre 0 e 0,8 ou 0,9 de absorbância no máximo. Ok?